Muito bom dia. Hoje, manhã de sábado de aleluia. Ninguém vai malhar os Judas aqui, porque afinal a gente está em outro patamar. E resolvemos fazer hoje o que chamamos de sessão interseccionalidade. Eu não vou falar, não dar spoiler, porque Margarete vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E basicamente hoje estamos reunindo dois grupos de estudos que inauguramos aqui no Sejus, o Quilombo Espírita, que trata de relações étnico-raciais, e o Diversidade, para tratar de questões envolvendo a comunidade LGBTQIA+. E hoje temos a oportunidade, a honra de trazer, inclusive, vamos dizer, uma conexão internacional, que afinal Margarete não está nas terras do Piniquim, está lá no frio europeu, trazendo para a gente o calor dessa discussão. E é um debate que eu acho que vai ser muito interessante, riquíssimo para todos nós, que vai trazer, a gente anunciado Madame Satã, mas ela vai trazer outras personagens também para a gente falar um pouco e a gente entender também um pouco melhor dessa questão, que eu acho de uma variedade tremenda e necessária, que é o entendimento desse tema tão importante que envolve personagens que acabam na nossa sociedade tendo dois tipos de preconceito, até mais, se pararmos para pensar. Que aí entra não só a questão da orientação sexual, como também a questão do racismo, como também da identidade de gênero. Então, com vocês, Margarete. Aliás, bom dia, Sueli, bom dia, Margarete, bom dia, Guacira também, que está aqui na plateia, era para estar aqui dentro também, mas não conseguiu, mas estamos aqui homenageando. Bom dia a todos do Sejus, e para mim é boa tarde, né? E para Guacira, mas para vocês é bom dia. Eu conversando com o Felipe a respeito do nosso grupo, do Quilombo, do Sejus, eu havia comentado com ele a respeito de trazer esse estudo que eu havia feito em 2016 e até foi publicado numa revista aqui da Alemanha sobre Madame Satã, e eu levei também para a Universidade Nacional de Bogotá em 2016, falando sobre Madame Satã, tanto na literatura como trazendo-a no cinema. Aí eu trouxe hoje para a gente um pouco além desse meu estudo de 2016, porque essa questão até tem as discussões, né, sobre a questão de lugar de fala, porque eu não sou mulher trans e nem travesti, mas eu trago até a fala que o Guilherme Terrer e a Rita Von Hunt, que o Guilherme faz a drag queen, né, Rita Von Hunt, que ela fala a respeito sobre essa questão de lugar de fala, que é até outra questão que eu trago aqui no estudo antes de iniciar para explicar com relação ao que eu tenho para trazer. Quanto ao nosso estudo, a nossa conversa aqui. Essa questão de lugar de fala, até a Rita Von Hunt e o Guilherme Terreri, eles dizem, né, que se eu não, se toda a pessoa, no meu caso, mulher negra, eu vá falar ou estudar só sobre mulher negra, porque eu estou nessa posição da fala, do discurso, isso também me invalidaria, me anularia para trazer e fazer, pesquisar com relação a outras questões e outras personagens, né, com relação e identidades com relação à nossa sociedade. Como eu estudei sobre Madame Satã, por ser uma travesti e também um homem negro e pobre, né, e nordestino, são diversas características que a gente traz na nossa sociedade, principalmente a do Brasil, que sempre nos colocaram à margem, né, enquanto negro, enquanto travesti, enquanto mulher trans, enquanto mulheres também.
e pobres e nordestino. Eu não sou nordestina, eu sou mineira, mas minha mãe ela é baiana, então eu carrego também comigo essa identidade. Aí eu trouxe hoje para discutirmos aqui sobre as questões das mulheres trans e das mulheres, né, travestis. Aí, o título que eu pensei foi Existimos com ou sem o diabo no corpo. Por que eu pensei nessa questão do diabo? Até no livro que eu estudei sobre a biografia de Madame Satã, que é do Rogério Durst, ele já é falecido, ele no título é Madame Satã com o diabo no corpo. E a professora Meg Rayana Oliveira, lá do Paraná, a tese dela de doutorado teve também, ela traz, né, a tese dela foi um estudo sobre as mulheres trans e travestis, mas na educação, enquanto professores e também alunos. E ela fala sobre essa questão do diabo. Por quê? A imagem, a sociedade, ela trouxe para a gente no imaginário sempre a questão do diabo como a personalidade da mulher, às vezes negra também, e das travestis, elas sempre foram consideradas ou chamadas, né, como diabo ou capeta. Sempre desse lado, porque o diabo para a gente, na figura do cristianismo, é um negativo, é vinculado ao mal e não ao bem. Porque o bem, o que é vinculado para a gente nas obras de arte, né, é o imaculado, o anjo, a virtude. E sempre nas obras, né, tem a claridade. Já o diabo é trazido com o vermelho e com o preto. Então, a sociedade ela sempre trouxe esse lado negativo, e isso se vinculou também a essas representatividades. Então, por isso que eu decidi colocar o título e colocar com ou sem o diabo no corpo, porque sempre é trazido como se essas pessoas, né, elas fossem atreladas a esse lado negativo. Daí, ficou pequeno, Felipe, para ler. Dá para vocês lerem o que eu escrevi? Agora dá. Aí, o Madame Satã, o nome dele de registro civil é João Francisco dos Santos. E ele dizia o seguinte: mas o que devia fazer? Tornar-me um covarde só para satisfazer as pessoas deles? Deixar que fizessem comigo o que faziam com as outras bichas que viviam apanhando e eram presas todas as semanas, só porque os policiais achavam que as bichas deviam apanhar e fazer a limpeza de todos os distritos. E de graça, não. Eu não podia me conformar com a situação vexatória que era aquela. Eu achava que ser bicha era uma coisa que não tinha nada demais. Eu era porque queria, mas não deixava de ser homem por causa disso. Já nessas falas nessas falas do Madame Satã, ele já fala até a questão da higienização, que é muito questionado hoje, antes era questionado, né, lá para a década de 80, já traziam essa questão da higienização com relação ao público negro, né? Até mesmo do envolvimento, do relacionamento entre negros e brancos, para que não existisse mais a população negra no nosso país. Quando o Madame Satã traz essa questão da polícia, né, de fazer uma limpeza no distrito eram as cidades. Essa também é uma questão de higienização, de limpar para que não existissem esses corpos, essas
pessoas, sejam elas travestis. Hoje, né, falamos mulheres trans, que é transgênero, mas antes no Brasil não se usava-se muito esse termo, e eram as pessoas que eles falavam, né, os gays ou homossexuais. Então, ele já na fala dele, isso lá na década de 30, 40, ele já trazia isso, essas discussões dessa higienização, tanto que é realizada até hoje. Estamos no ano de 2022 e o Brasil, principalmente o nosso país, que aí lá para frente a gente vai conversar sobre isso, é ainda o país que tenta, como, entre aspas, né, limpar a sociedade desses corpos, tanto os travestis como as mulheres trans e LGBTQIA+. Aí eu trago para vocês quem foi Madame Satã, o mito urbano, que eu coloquei como subtítulo, porque João Francisco dos Santos, ele nasceu em 1900, em Pernambuco. Isso logo após que foi promulgado a Lei Áurea. Então, era bem recente após não tinha muitos anos após a a abolição da escravatura, quando ele nasceu. E ele era de uma família muito pobre, foi para o Rio para viver com outras famílias e era maltratado. E até antes dele virar Madame Satã, no Rio de Janeiro, ele foi vendedor ambulante e começou a trabalhar nos bordéis no Rio de Janeiro, nas casas de show, como garçom. E até mesmo para garçom ou fazia alguns trabalhos lá dentro do bordel. E na biografia dele, do Rogério Duste, ele fala que não tem nenhum relato do Madame Satã que ele tenha tido algum envolvimento amoroso com algum homem que frequentasse o bordel, porque, na verdade, ele ansiava muito, era cantar, era se apresentar no palco. E a primeira aparição dele enquanto artista foi no desfile de carnaval que se chamava Caçadores de Viados. E ele usou uma fantasia de morcego dourada na avenida, até na internet eu achei até uma foto. Eu não me lembro se na época eu tinha achado um vídeo. E ele na avenida desfilando. Aí, depois dessa aparição, que ele ficou famoso. E enquanto ele trabalhava num bordel, num cabaré, e sempre ele adorava as músicas, cantava, tanto que no filme que o Lázaro Ramos ele faz a Madame Satã, tem sempre quando mostra o Cabaré Lux, e ele indo para se apresentar, coloca a música da Joséphine, eu não sei pronunciar, que é francês, Joséphine Bach, com a música Nuit d'Alger. A Doris que saberia pronunciar, eu não sei muito. E ele gostava muito dessas músicas francesas e cantava muito, né? Gesticulava. Tanto que até no filme, e outra coisa, a ligação dele com a religião de matriz afro-brasileira, porque no filme ele se refere a Yansan, a Oxum, a Ogum, e tanto que no filme ele até pronuncia, ele fala que eu sou filho de Yansan e Ogum e de Joséphine Bach, que eu sou devoto. Então, nessas... ele traz, embora ele não tenha... Eu nem falei sobre isso. E ele não tinha instrução educacional, né, escolar, de universidade, ensino médio. Ele tinha estudado só o ensino fundamental. E ele já
assim como outros, até personalidades negras, ou até mesmo que vieram da zona rural, algumas no Brasil demonstram alguns conhecimentos intelectuais, mesmo não tendo contato aos bancos escolares. E o Madame Satã foi uma dessas pessoas, porque como ele tinha contato com as revistas e com os LPs e as músicas da época, então ele tinha essa intelectualidade para a arte, voltada para a arte, de muito... não era... A gente não pode falar requinte, né? Porque até mesmo outras questões musicais e de arte também tem alguma questão com relação a esse do requinte. E aí ele sonhava muito com essa questão do aparecimento dele, da representação dele enquanto artista e também travesti. Tanto que ele nunca escondeu para ninguém a homossexualidade dele. Embora ele nunca tenha deixado à mostra a vida amorosa dele. O único relato de documento que se tem com relação à vida dele amorosa foi com relação ao Brancura. E nem se sabe o nome real do Brancura, só o apelido. Mas, infelizmente, não deu certo essa situação amorosa e o Brancura foi embora e o deixou, né? E ele continuou vivendo na Lapa. E uma das questões que o... Aí agora eu vou falar sobre... Eu já estou até me perdendo aqui. Aí agora eu vou falar com relação ao nome. Como surgiu o nome? Quem deu o nome de Madame Satã foi um delegado no Rio. Aí estavam lá Madame Satã no passeio. O Felipe deve saber, que é ali perto da Glória, né, Felipe? O passeio, né? Aí estavam reunidos o Madame Satã e algumas outras travestis e drag queens. E outras pessoas. Aí a polícia apareceu. Nisso que a polícia apareceu, levou todo mundo, inclusive Madame Satã. E cada um tinha seu apelido. Só que Madame Satã não tinha apelido na época, era João Francisco dos Santos. Aí o delegado chegou e perguntou para ele: qual que é seu nome? Qual que é seu nome, né? Artístico. Aí ele e falou que não tinha nenhum nome. Só que o delegado já tinha visto a apresentação dele no carnaval, com aquela roupa, né, dourada, como morcego. Aí deu o nome para ele, falou assim: então você é a Madame Satã. Aí, a partir disso, ele adotou o nome. Gente, eu ri agora, mas olha que ironia do destino. Quem os perseguia é que nomeou Madame Satã. E nem o delegado, ele associava essas questões, essas relações, né? Com essas pessoas. E ele deu o nome, e tanto que esse nome eternizou, Madame Satã. Conhecemos Madame Satã por Madame Satã, e não João Francisco dos Santos. Aí, até eu trouxe, no meu trabalho, eu trouxe uma citação que é do Breton, que ele fala assim, que o gênero torna-se resultado de uma decisão própria e de uma representação sobre a cena social baseada numa cosmética adaptada para produzir uma identidade de homem ou de mulher, ou de uma coisa independente de seu sexo biológico de origem. Todo indivíduo com seu estilo coloca teatralmente em cena de modo muito evidente e sincero ao longo do dia e do tempo os modos de presença e comportamentos próprios ao senso comum de seu gênero. E essa citação, com relação ao ser mesmo, aquilo que
de dentro para fora, né, que se externiza, independente se eu sou biologicamente mulher ou homem, era o que acontecia com a Madame Satã. Tanto que ele foi o primeiro travesti brasileiro a se apresentar publicamente no cenário social. E numa época de muita repressão, né? Porque ele veio do Estado Novo, que foi depois quando ele já era adolescente, jovem, né, adulto, no Rio de Janeiro, e o início da ditadura militar. Então, imaginem, Rio de Janeiro, Lapa, sendo travesti e negro, não era fácil. Tanto que ele se defendia com os golpes de capoeira. E ele também tinha uma navalha e ele ameaçava, quando os policiais apareciam, ele gingava, né, dava os golpes da capoeira e também ameaçava com a navalha para não ser preso. Era a forma mesmo dele resistir. E ele sempre foi ativista, militante, embora não participasse de nenhum grupo ou coletivo, e eu acho até que naquela época nem existiam muitos coletivos, até imaginam, ditadura, Estado Novo, existe coletivo ou movimento de travesti e mulheres trans, ou drag queens, né, ou até mesmo LGBT, que está, né, no LGBTQIA+, era bem complicado a questão. Se já era para os artistas, outros artistas, a questão da repressão, imagina para esses grupos, era até pior essa resistência. Aí, mas ele sempre tentou resistir com relação a essas questões. E os policiais, até nos bares, eles chamavam ele de bicha, de viado, de crioulo, e ele nunca se curvou a essas ofensas e sempre caía na briga. Tanto que uma vez ele sofreu, ele foi preso por furto e agressão e condenado a 27 anos de prisão na Ilha Grande. Ele ficou lá por algum tempo, até teve algumas questões de depressão, mas depois ele foi e saiu, né, de lá. Mas aí, eu tô até me enrolando agora aqui, que a letra tá tão pequena, mas aí a questão da... E outra questão, no Rio de Janeiro, naquela época, como era a época de industrialização, então havia muita movimentação social, de pegar essas pessoas que moravam na Lapa, em alguns prédios que eram cortiços, e mover essas pessoas para o subúrbio do Rio. Aí sempre mais algumas pessoas, como operários e algumas mulheres, eles não queriam mover para o subúrbio, até mesmo para ficaria distante daquela vida social do Rio de Janeiro. Então, sempre, aí a polícia batia lá onde o Madame Satã morava, e ele sempre tentava também resistir com relação a isso. E naquela época, a polícia muito... Hoje não, até prendem, mas não tanto como era antes, que prendiam os travestis, as drags, as prostitutas, como se fosse uma contravenção. É isso, Eli? Contravenção? Né? Que era perturbação do sossego, aquelas coisas, e ele sempre resistindo. E aí que entrava a questão do que ele falava da masculinidade, né? Porque a resistência dele, as pessoas dizem, a contravenção penal. Desculpa, Felipe. Aí
essas resistências, até quando ele fala da questão da masculinidade, que entravam o golpe da capoeira, e ele usando, andando, né, no dia a dia com o chapéu Panamá dele lá nas ruas do centro do Rio, ele falava que isso não deixaria ele ser travesti, não deixaria que ele essa masculinidade, mas eu acredito que essa masculinidade seria até mesmo da questão biológica e não da questão do gênero. Aí agora, deixa eu... Aí, para finalizar essa questão do Madame Satã, ele fala assim: enquanto eu viver, a Lapa viverá. E essa fala dele foi publicada no Pasquim. Não se, eu até na época procurei, quando eu fui escrever esse artigo e fazer esse estudo, essa apresentação lá na Colômbia, lá no Rio de Janeiro, mas não tem muito, mais até o Rogério Duste, ele fala que ele teve dificuldade em procura de documentos, porque o que tem mais sobre Madame Satã eram os relatos das pessoas que viveram naquela época, conviveram com ele, e que diziam, falavam sobre como era a pessoa, né, Madame Satã, e o comportamento dela com relação a essas experiências enquanto travesti e artista, uma pessoa negra e pobre, né, e nordestina. Aí eu falo, aqui tem uma fala do Duster que ele fala assim: passado tanto tempo, quem além do bom senso pode dizer se são verdadeiras? Satã inventou seu próprio mito que durou várias gerações. Só que uma coisa que eu observo, as travestis, muitas não referenciam a Madame Satã. A que eu percebi que tem trazido muito em seus trabalhos é a professora Meg, mas as outras, elas não têm essa referência, como nos Estados Unidos tem referência à marcha. A maioria das travestis, tanto da atualidade como as mais velhas, elas relembram muito a marcha nos Estados Unidos. Já no Brasil, não se dá essa ênfase da representação e importância que foi Madame Satã, porque é a mesma questão. Se a gente não lembrar dos que vieram para que abrissem esses caminhos para a gente percorrer, então é como se não eternizasse esses nomes, né? E Madame Satã é uma referência muito grande na sociedade brasileira para evidenciar essa importância das travestis e das mulheres trans, das drag queens em nosso país, né? Da questão de resistência, porque ela foi muito resistente, ela não tinha medo, até no filme o Lázaro, eu assisti 2 filmes, um em preto e branco, mais antigo, e esse do Lázaro, que é o mais recente. E a todo tempo no filme demonstra essa resistência e também a perseguição da polícia, porque a polícia, na verdade, ela representa o Estado. E o Estado, ele sempre foi atrás dessas pessoas para que, ao invés de favorecer os direitos, né, de subsidiar os direitos para que essas pessoas tivessem dignidade em viver na nossa sociedade, pelo contrário, o Estado sempre perseguiu essas pessoas para que as eliminasse mesmo. Aí entra a questão do Foucault, com a questão do biopoder, né? O Estado, o Estado, a sociedade, uma parcela da sociedade, eles decidem quem eles querem segregar, quem eles não querem
manter os corpos que eles não querem manter nos espaços sociais. E não é só no nosso país, mas é no mundo todo. Esses corpos, eles hoje são invisibilizados e eles são marginalizados e eles são eliminados. Então, a gente tem que falar sobre isso, né? Tanto nas esferas religiosas, nesses espaços sociais, na educação, como a Meg traz, né? Ela até fala que o trabalho dela, a tese dela, foi a primeira a ser tratado esse assunto na educação, porque até então ninguém tinha dito e trazido isso na educação. Imaginem agora, com o atual governo que nós temos, falar sobre isso na educação, né? Se já falam de uma coisa que nunca existiu com relação ao kit gay. Aí eu trouxe outra maravilhosa, que é a Marsha P. Johnson. Aí, essa foto, tem essa foto dela aqui, preta e branca, é ela, mas a Silvia, deixa eu ler o nome, Silvia Lee Rivera, que era uma grande amiga que ela tinha nas marchas que ela realizou na década de 70 e 80 nos Estados Unidos com relação ao protesto, né, e trazendo os direitos. Aí nessa fala da marcha, ela fala assim: queremos ver todos os gays terem uma chance e direitos iguais, como os heterossexuais na América. Acreditamos em pegar uma arma e iniciar uma revolução, se necessário. Aí a Marsha, ela morreu em 1992, ela foi assassinada, e até hoje os assassinos não foram presos, foi arquivado o processo dela. Até na Netflix tem um documentário sobre ela, sobre a vida dela. Tem até uma outra, teve uma travesti que ela começou a investigar, mas aí depois ela até parou, porque ela recebeu algumas ameaças. Mas aí uma outra mulher transgênero decidiu começar essa investigação, e ela também tiveram muitas relutâncias até de investigadores da época, que ela procurou e perguntou por que eles não continuaram a investigação, e deu o caso como encerrado, arquivando. E nos Estados Unidos, eu esqueci o percentual. Agora eu lembrei. Entre 1990 até mais ou menos 2010, mais de 48% dos casos que envolviam homicídios de travestis e mulheres trans nos Estados Unidos, esses 48% todos foram arquivados, sem nenhuma pessoa punida. Aí, o que se falam com relação à Marsha, esse assassinato dela, é que foi a máfia italiana, né, membros da máfia italiana, que a assassinaram, mas até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu. O que a gente sabe é que há diversos relatos das pessoas que conviveram com ela e que ela trazia, assim, atravessando todas as adversidades, mas ela trazia muita positividade também, esperança em todas as falas dela, alegria. Ela, assim como Madame Satã, era artista e também ativista, e nos Estados Unidos, a Marsha, ela é considerada como se fosse a Rosa Parks. A Rosa Parks é aquela mulher negra, né, que se recusou a se levantar no ônibus para que uma outra pessoa branca pudesse sentar. A Marsha, ela também é assim. Ela foi a primeira travesti nos Estados Unidos a levantar uma manifestação a favor, né, em favor dos
das pessoas, né, LGBTQIA+, das pessoas que moravam em situação, que estavam em situação de rua, das pessoas encarceradas, das pessoas que tinham o vírus, né, do HIV. Então, ela era uma pessoa muito querida e importante para esses grupos sociais. Tanto que ela morou com um amigo, e esse amigo, depois do assassinato dela, esse amigo ele começou a organizar outros eventos que tivessem essas contestações com relação à violência. Até teve um depoimento nesse documentário da Netflix, é muito interessante, porque tem um depoimento de uma travesti que ela fala que ela sofreu uma violência e que a marcha a acolheu e falava com ela que ela não podia desistir de lutar pelo seu espaço. Mas aí, depois do assassinato da marcha, ela teve muito medo de transitar na rua, né, por causa dessa violência. Aí isso já era década de 90, década de 80, já existiam essas violências. Aí imaginem agora, com toda, principalmente no nosso país, por causa do atual governo, né, que é repressor e autoritário. Imaginem como. E ainda nos Estados Unidos também teve um governo autoritário. Aí eu até procurei na internet para ver os números do homicídio com relação às travestis e mulheres trans, mas eu não encontrei na época do período do governo anterior nos Estados Unidos. Aí eu trouxe a questão da interseccionalidade. A Carla Cotirene, ela até fez um trabalho, né, de pesquisa no doutorado dela e no mestrado a respeito da interseccionalidade. E ela até lançou um livro, ele é praticamente um livro de bolso, da série Femininos Plurais, da Djamila Ribeiro. E ela veio com a teoria de interseccionalidade da Crenshaw. Mas ela até, diante desse conceito da Crenshaw, a Cotirene, ela traz esse conceito para a atualidade com relação também à comunidade negra. Aí, a Crenshaw, o que ela fala com relação à interseccionalidade? Que são as visões de discriminação racial e de gênero que partem do princípio de que estamos falando de categorias diferentes de pessoas. A visão tradicional afirma: a discriminação de gênero diz respeito às mulheres e a racial diz respeito à raça e à etnicidade. Assim como a discriminação de classe diz respeito apenas às pessoas pobres. Aí, o que a Carla Cotirene fala? Ela fala que a interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórica, metodológica à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado. Ou seja, há esse cruzamento, né, entre raça, gênero, classe social, mas com a nossa estrutura, que ela é racializada dentro do capitalismo, e ainda tem a questão do sexismo, ela faz com que a gente se separe e a gente não se cruze, né? E aí entra essa questão das travestis, das mulheres trans, diante do cenário que a gente vive, até mesmo se a gente pensar na questão do feminismo. Até a Audre Lorde,
Ela era mulher negra e lésbica. E ela fala da questão do movimento feminista, que o movimento feminista ele trazia as questões das mulheres brancas e da classe média. Não falava sobre nem as mulheres brancas operárias e pobres, né? Não falava sobre as mulheres negras, indígenas, não falava sobre as travestis, não falava sobre as mulheres trans. Era só com relação à questão das heterossexuais. E essa é uma forma da interseccionalidade, dessa estrutura que o capitalismo ele traz para a gente, dessa marginalização. E aí, a gente. Eu acho que eu até fiz mais um. Não, desculpa, que eu já estou até doida para falar outra parte, por causa da hora. Mas aí, a Carla Cotirene, ela vem trazendo para que ela até fala que essa questão da interseccionalidade, apesar do termo ser cunhado recente, as mulheres negras elas já traziam esse termo quando elas já saíram de África e foram, né, sequestradas para o continente americano, porque elas, a partir dali, elas já foram separadas, até mesmo e marginalizadas. Aí ela fala da questão da sexualidade, de como a gente, nós, né, que somos descendentes de africanos, e as mulheres elas eram tratadas com relação à questão da sexualidade, da procriação, e também elas trabalhavam sem nenhum direito, né, trabalhista, e quando houve um movimento feminista, elas foram ali invisibilizadas, porque elas não foram, não foi questionado o direito delas. E aí até a Cotirene, ela fala também da questão do movimento negro, e até a Lélia Gonzalez e a Angela Davis, elas trazem isso, que o movimento negro ele é patriarcal. Ele não falava com relação aos direitos da mulher negra. Ele falava do negro e tinha ali a representação do homem negro e não da mulher negra, que era trabalhadora. Aí, da mesma forma, acontece com relação às travestis. As travestis negras, e aí até a Bell Hooks, ela fala também, e a Meg, ela fala com relação às travestis e mulheres trans que são negras. Imagina, é um corpo, tem a separação, né, da questão do gênero. Aí tem depois a questão da etnia. E tem a questão da classe social quando se é pobre. E ainda tem a marginalização da família, que a maioria das vezes eles não... as mulheres travestis, as mulheres trans e as travestis, elas não têm o apoio da família. Então, elas já têm esse atravessamento de querer mesmo um apagamento social e ainda com apoio familiar. Aí agora eu trago para vocês, já para a gente ir finalizando, para a gente conversar, a questão desse apagamento no nosso país. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil trouxe esse estudo dizendo que teve de 2008 até hoje, 2021, teve mais de 201% de assassinatos na nossa sociedade. Aí aqui mostra, né, no Nordeste, 43% e no Sudeste, 34%. Só que o que acontece? Não há
uma discussão tanto nos espaços sociais e também que envolve a tecnologia da internet, né, como as redes sociais, quanto a esses assassinatos e esses apagamentos da nossa sociedade no Brasil. E agora, então, que a gente não tem um Ministério Racial e Social aí, que não tem políticas públicas que trabalhem com a sociedade, até façam um trabalho na educação com relação ao acolhimento e ao respeito dessas representações identitárias no nosso país. Aí eu trouxe uma fala para finalizar, que é da professora Meg Rayana Gomes de Oliveira, que ela diz assim: eu existi, eu existo e vou continuar existindo. E ela fala, nessa fala dela, foi até de uma palestra, e ela diz que ela vai continuar sendo resistência e tendo voz, enquanto travesti e mulher negra nesse país. Aí agora a gente pode conversar. A Guacira, eu nem tô vendo ela tá aqui. Aí eu trouxe essas referências. Agora a gente pode passar o vídeo, o Felipe, ou não? Eu acho que sim. Deixa eu primeiramente dar uma passada aqui nos comentários. Tá. A Doris entrou também, olha, ok. Leonardo, bom dia e boa tarde para mim, né? Porque afinal é questão dos fusos horários, né? A Judite, que fez o estudo na terça-feira, oba, consegui chegar. Bom dia. E ela traz uma outra informação. Madame Satã é um local de show e cultura bastante frequentado, Pinheiros, capital, na São Paulo, capital. Grande espaço cultural, dança, etc. Pelo jeito era, né? Parece que não existe mais. Aí a Sueli saiu aqui do estúdio, mas trouxe algumas contribuições. Margarete, muito bom estudar com você, muito rico o estudo. Você traz não somente a história de Madame Satã, mas os dados históricos da época e de todas as diversidades experimentadas pelas pessoas negras e LGBTQIA+. Os ricos estabelecimentos sobre a distorção da simbologia das cores preto e vermelho que representam o movimento de resistência. O problema sério da marginalização e a necessidade de construir condições sociais de maior igualdade. Os corpos que são alvos de preconceito e discriminação e necessidade de reconhecimento e valorização. As condições de exclusão que existem ainda hoje devem ser extintas para estabelecer a justiça. Aí ela encerra. Parabéns, Margarete, amei. Eu também amei. O Leonardo achou ótimo, mas estou achando ótimo. Não sei se ele disse alguma outra coisa antes. Deve ser boa tarde, né? A Judite esclarecendo, foi na década de 80 que existiu esse espaço, Madame Satã, e lembrando que Madame Satã teve esse período, digamos, no João, mas pelo menos esse período aí mais evidente nessa época também, e pouco tempo depois, né, se não me engano, faleceu, desencarnou, ali na década de 70, não foi? Foi em 76. Antes até de eu nascer. Tá vendo? Nem eu só estou lembrando que nessa entrevista do Pasquim tem um lance que é muito interessante, quando ele disse que não matou, mas fez o furo, né? Então, a questão também da relação da navalha. Que não fazia uma correlação. Você morreu porque Deus quis, eu fiz o furo, mas Deus é que matou. Então é interessante essa relação que às vezes as pessoas têm também. Eu me lembro que uma pessoa achava engraçadinho. Não é engraçadinho, mas a gente olha como as pessoas dentro de si também têm um mecanismo para se livrar de uma culpa, se tentar se eximir internamente de uma culpa que é delas, mas que a rigor não, enfim, essas situações e situações. E quando nós temos perguntas, acho que de repente a gente passa o vídeo, e como é não listado, acredito que não tenhamos problemas com o YouTube.
É que são só 2 minutos, aí eu tenho que parar essa Isso. transmissão do slide, né? Peraí. Tem que tirar o slide. Aí já, para não criar muito impacto, já tirei aqui. Ah, tá. E aí eu vou colocar, peraí. Uhum. E aí, só para avisar para quem está chegando, não sei se a Vacira também quer comentar alguma coisa, Vacira, enquanto ela está colocando o vídeo. Eu queria comentar rapidinho, se for o caso. É assim, só para dar, realmente agradecer a Margarete por ter trazido esse tema, porque eu sou suspeita de falar sobre isso, porque eu tive não com a Madame Satã, mas com o, eu me refiro como ele, né? No caso, meu irmão de criação, ele era travesti, e até então, quando ele realmente resolveu assumir, né, a opção, né, a vida dele, em relação à família, ele teve que ir para São Paulo, né, até porque a família era do Rio de Janeiro, e, e diante da questão que o pai era pastor, né, era policial, e então aquilo foi um clima, ficou. Eu não lembro dessa idade, dessa fase, porque eu ainda acho que ainda era bem bebê, né, bem criança, mas pelo que foi narrado, ele teve que ir e ir embora para São Paulo, até por causa do mercado de trabalho, que lá pelo trabalho que ele começou a realizar em relação ao trabalho artístico, o mercado de trabalho para essas pessoas era em São Paulo, né? Como acredito, não sei se até hoje eles têm esse espaço em São Paulo. Então, a alegria e o nome de artístico que ele escolheu era Samantha. E hoje em dia eu tenho realmente uma tristeza profunda, porque não tem nada a não ser alguns recortes que eu consegui salvar, né, do jornal, das revistas, mas assim, filme do teatro que ele fazia, ele trabalhou muito junto com a Rogéria, então eu praticamente eu vivi esse mundo deles, né, que teve uma época que eu cheguei a trabalhar ali na Galeria Alasca, onde tinha o Teatro Alasca, e eles faziam um show ali, né? Isso aí já foi bem um tempo bem já mais avante, depois dele ter ele ter passado uma temporada aqui na Suíça e na França também, trabalhando no cabaré de Paris, aqui na Suíça, também na Suíça francesa, e depois ele retornou, depois quando ele saiu de São Paulo, ele ficou essa temporada aqui na Europa, e depois voltou para o Rio de Janeiro, onde ele ficou com a família. Aí já não tinha mais problema, porque era o xodó da família, porque é uma coisa assim, sabe? Porque eu tenho ele hoje como referência da minha vida, né? Eu tenho como uma referência da pessoa referência da minha vida é o meu irmão, né? Então, hoje em dia eu procuro arquivos sobre vídeo, sobre o teatro. Eu acho que se fosse hoje eu teria bastante trabalho dele gravado, né? Mas não tem pelaquela época, acredito que foi entre a época de 80 a 90, vamos dizer assim, né? Então não tem eles fizeram bastante trabalho. Tem um travesti que acredito que ainda esteja vivo, que ele também trabalhou com a Marlene Casanova, eu não sei se vocês conhecem. Então, eles faziam todo esse trabalho, tinha a Camille, a Marlene Casanova, a Rogéria, e era ali o teatro de revista, ali na Galeria Lasca. Então, não sei se eles têm ainda esse acesso, esse arquivo do teatro de revista que eles faziam, né? Se estender aqui e ficar aberto, né, o apelo que eu até faria, né, se alguém tivesse conteúdo para, né, seria a lembrança que eu teria desse meu irmão. Enfim, então, realmente essa questão aí era a luta deles ali, era esse trabalho, né, esse trabalho que eles tinham era, de certa forma, a opção daqueles que não poderiam fazer esse trabalho e teriam que trabalhar na rua, que era o sustento, né? Então, o teatro de revista era
como dizer assim, era o sustento, era a vida deles. E esses tinham a opção de não trabalhar na rua, né? Como muitos não tinham essa opção, né, de trabalhar no teatro, e essa era a porta que era aberta. Eu, como estou muito tempo afastada do Brasil, não sei se ainda tem parece que o Teatro Alasca, agora ali a Galeria Alasca, a igreja parece que tomou conta, né, do teatro, aquele teatro maravilhoso, enorme ali, não existe mais. Tinha o teatro também em Copacabana, que era o da Brigitte Blair, também ela trabalhava com um teatro de revista ali. Agora também não sei se ainda funciona com isso, mas eu sei que o espaço deles era aquele ali, né? E eu teve um período que a pessoa que trabalhava como camareiro, né, ajudava ali na hora do teatro, entrou de férias, e aí esse meu irmão me colocou lá para trabalhar. Então, era praticamente meu mundo, né? E eles moravam depois na Tijuca, tinha em cima era meu irmão com a família, né, morando ali, e embaixo era essa outra turma também, né? Então era madrugada dentro. Então essa Margarete trazer esse tema aqui realmente me aguçou, né, nessa nostalgia desse momento, né? Felizmente, eu digo assim, essa perseguição que foi vamos dizer assim, a pioneira, né, como a Madame Satã, isso aí eu não presenciei, a não ser daqueles que trabalhavam na rua, né? Aqueles que trabalhavam na rua, realmente, acredito que até hoje, se for o caso, existe essa violência em relação a essas pessoas. Mas da parte do meu irmão, aí já tinha mais a questão vamos dizer assim, que eram pessoas conhecidas, trabalho artístico reconhecido, como Rogéria, né, tudo isso. Eles começaram a Heloína, enfim, colocar um pouco respeito em relação a isso, né, em relação ao respeito ao trabalho desses profissionais, que gente, é uma coisa assim incrível, que talento é o que não falta, sabe? Era uma coisa assim, espetáculos, você via pessoas, mulheres, senhoras de cabelo branco assistindo, né? Aquela revista, né, ao vivo que eles faziam, tinham dublagem, cantava mesmo, dança, enfim. Então, eles impunham respeito ao profissionalismo deles ali naquele trabalho, né? Era uma coisa fantástica. Então, realmente, eu te agradeço, Margarete, por você ter abordado esse tema, que é fantástico, né? Passa a palavra aí. Estava procurando aqui informações sobre a Galeria Alasca, mas ainda não achei exatamente onde. Avenida Copacabana, 1241, deixa eu ver. O que tem hoje no lugar? Eu não sei se ainda funciona, mas ali aí eu sei que virou a Igreja Universal, parece. A igreja tomou conta, né? Uma loucura, né? Procurando aqui o que tem no lugar. Gente, tive que sair só para escrever. Você lembra o nome artístico completo do seu irmão? Era Samantha, porque tinha outras Samanthas, entendeu? O trabalho dele realmente era em São Paulo. Depois da época, ele ficou 2 a 3 anos aqui na Europa, voltou, mas já voltou para o Rio de Janeiro. Aí foi quando ele começou a trabalhar com teatro de revista no Rio de Janeiro, trabalhando com a Rogéria. A Rogéria não estava trabalhando como atuando, mas como direção, né? E parece que os donos do teatro eram 2 irmãos. E então era assim, terminava uma temporada, eles faziam outras revistas, né? Mas sempre nesse estilo de dublagem, aí fazia a plateia, o pessoal caía no riso e tudo, era uma coisa assim, muito... E eu não vejo, já procurei na internet, não tem nada registrado em relação a vídeo. Biblioteca Nacional lá no Rio, aí você tem que ir lá
e pesquisar, porque eles devem ter esses documentos. Tanto que, quando esse livro que eu comprei da biografia de Madame Satã, esse jornalista, ele já até faleceu, o Rogério Duste, ele fala que ele encontrou muito nos arquivos da Biblioteca Nacional, porque aí ele olhava no jornal, né? Igual ele falou que tinha muita coisa do Pasquim. Aí ele olhava o Pasquim para ele poder escrever, e mesmo assim não encontrou. Mas como tinha teatro de revista, deve ter tudo documentado. Eu lembro que uma amiga minha no mestrado, ela fez sobre teatro de revista, e ela foi na Biblioteca Nacional lá no Rio, né, para fazer a pesquisa dela. Nem lembro, ela ia falar sobre algumas mulheres do teatro de revista. Aí ela foi lá e conseguiu, mas aí, igual ela falou, passava a tarde inteira lá, porque é muito documento. Mas no caso, tudo. No caso, assim, esse teatro de revista, no caso que ela se referiu, seria o trabalho das mulheres, das vedetes mulheres mesmo, né? Mas aí o teu porque então ele travestis, né? Eu acredito que tenha sido na época dos anos 90, essa atualização, no caso, que aí eram esses travestis que trabalhavam. Eu lembro que tinha uma do título, acho que inclusive essa que eu ajudei, era Rio Gay. O meu irmão trabalhou com, acho que é André Vale, se não me falha a memória, ele era até o Visconde de Sabugosa, na orquestra de senhoritas. Esse meu irmão contracenou também com ele, e era Rio Gay, Apoteose Gay, era o nome das revistas que eles faziam. Então, tem a Guacira falando agora, eu lembrei que Madame Satã até fala, até no filme também tem isso, quando né, aí tá Madame Satã lá, toda no filme, acho que ela estava com um casaco de pele, não me lembro muito bem. Aí foi com a amiga que morava com ela no clube, que era o sonho dela entrar naquele clube, e ela é barrada. Aí até a Marcia, ela também fala isso no documentário dela, que elas eram barradas, principalmente quando se era negra. Era barrada, assim, o preconceito era o dobro, né? Então, era barrada até nesses clubes, elas não podiam entrar. Eu achei isso tão estranho, igual a Marcia fala nos Estados Unidos, que tinha o clube dos italianos, né, que pertencia à máfia italiana, e que ela não podia entrar nesse clube. E quando, às vezes, as drags ou as travestis conseguiam não ter acesso a esses clubes, a polícia baixava lá e levava todo mundo, né? Agora, eu não sei se ainda acontece hoje, na atualidade, assim, porque a gente não... Eu até andei procurando para ver se ainda acontece isso, principalmente no Brasil, né? De invadirem os clubes, mas eu não encontrei falando sobre isso, essa invasão da polícia. O que eu percebo muito é que há algum... Perdão, gente, pela interrupção. que há a agressão, né, com relação a eles, mas da população, principalmente da população. E lógico que tem da polícia também, mas que não é muito divulgado pela mídia, né? Mas essas agressões, hoje, elas estão assim, quando eu vi o número 201% de assassinatos no nosso país, em praticamente uma década, é muita coisa, gente. Né? E a gente tem que falar sobre isso. E até, como nós somos espíritas progressistas, nós precisamos trazer essas pautas tanto para o nosso meio, mas também trazer para os partidos políticos progressistas. Porque não adianta nada, eu enquanto mulher negra, eu sou negra, eu falo da pauta da mulher negra, né, do negro, mas as travestis e as mulheres trans e
né, os LGBTQIA+, eles têm também negros, e também os brancos também estão morrendo, né? E pobres, porque as pessoas que são pobres, elas estão ainda na margem, porque elas que vão para o ganho delas para trabalhar é a rua, né? Então, elas ali na rua estão mais visíveis, assim, à mercê mesmo dessa violência. E eu não vejo até hoje, eu falo mesmo, eu não vi até hoje nenhuma, a não ser as deputadas, as parlamentares, né, deputadas e vereadoras que são trans ou travestis, são as únicas que falam sobre isso. Mas eu não vejo os outros parlamentares progressistas falando sobre essa questão, né, desse extermínio, porque é um genocídio, 201% é um genocídio, né? E a gente não vê falando, ou parlamentar que seja mulher negra, ou mulher branca, progressista falando com relação a isso. Nem os homens, né? Porque se é progressista homem, independente se é branco ou hétero, ele tem que ter na pauta dele essas questões. E eu não... É interessante que eu acho que a oportunidade é essas pessoas, né, no caso, eles entrarem realmente na política para começar a ter realmente, né, eles terem espaço de defender a classe né, tanto negro, conquistar espaço, porque, como se falou ali, a questão agora é crucial. É uma guerra, né? O Brasil está em guerra e as pessoas têm que levantar essa bandeira mesmo e reivindicar, porque se deixar a mercê vai ficar do jeito que está e pior, né? Porque agora a mentalidade está, eles têm apoiadores, né? Essa questão da violência, seja com quem for, tem que ser o que eles querem, se não for o amém deles, aí entra no cacete, não é respeitado, então entra os travestis, entra os negros, tudo isso aí, vai ficar até quando isso aí, né? Vai ficar até quando? Depois eu até vou procurar, mas eu assisti uma palestra que uma pessoa até comentava que em Portugal também o número de travestis assassinadas tem aumentado. Eu até assustei, eu falei assim, gente, mas agora tem um parlamento progressista, né? Então, como que... assim, eu até acompanho uma parlamentar portuguesa, e eu não vejo eles falando com relação a isso, e eles têm que também falar, né? É hora do mundo se posicionar com relação... É o que você falou, é a hora do nosso país, mas é hora do mundo também, porque a questão da extrema-direita, ela está alastrando no mundo todo, aqui na Europa também. Então, em certos países, como que você vai... Se você... Alguns países, eu mesmo falo, e até aqui mesmo dentro da Alemanha, em certas regiões, eu falo que eu não vou. E eu não coloco meu pé. Antes eu coloquei, há 10, 12 anos atrás. Hoje eu não coloco mais meu pé. Que eu tenho medo. Uhum. Aí imagina uma travesti ou uma mulher trans indo nesses lugares com pessoas com essas mentalidades, né? Assim, é complicado e a gente tem que falar sobre isso. Aí é igual, até eu estava procurando com relação ao espiritismo. Eu só achei a passagem assim, com relação a Kardec falando, né? Só achei a passagem quando fala da questão dos sexos, porque o espírito não tem sexo, né? Não tem gênero, ou é feminino ou masculino. Aí até o Felipe me corrigiu sobre isso. Eu até tinha achado um estudo, mais ou menos, que falava sobre essa questão dos LGBTQIA+, mas eu até anotei o nome da pessoa, mas depois nem fui ler, porque eu não sei se essa pessoa é uma pessoa do campo espírita confiável, né? Então, eu nem fui ler mais, adentrar no que a pessoa estava falando.
Mas aí a gente tem que se pensar, até porque nessa época de Kardec, as travestis, do LGBTQIA+, eles sempre existiram, né? Sempre existiu, É, e nem nas Desde que outras o mundo é mundo. desde o mundo é mundo, né? E essa questão até é curioso, eu lembro que eu li uma vez uma filósofa que ela falava dessa questão da divisão de sexo e tudo, que isso é muito recente, essa questão do gênero, de falar assim, você é mulher, você é homem, você tem que casar com isso. Ela falava que isso é recente, que não, isso não é... A gente acha que isso é de milhares e milhares de anos, mas não é. Até porque antes as pessoas elas não tinham essa concepção de que eu só posso né, casar ou acasalar com uma pessoa do meu sexo. Ela fala, do meu sexo, não, do sexo oposto, né? Não do meu sexo. Ela fala que isso antes as pessoas era milhares de anos, né, atrás, era normal as pessoas se relacionarem, né, com outras, ser binário, ou eu ser... eu esqueci a expressão, o termo de hoje, que fala que eu posso me relacionar tanto com homem como mulher, mas não é o bissexual, eu esqueci o nome. Aí, tanto que na cultura indígena, isso já existia muito, dos nossos povos originários já existia, né? E a gente trata isso assim com uma proibição, né? Interessante, quebrando esse tabu, só para fazer um breve comentário aqui, em relação a essa questão do preconceito que eles têm em relação a criança, quando ela convive com esse tipo de certo de pessoa, ela se torna também, entendeu? Isso é maior blá blá blá, maior falácia, porque eu praticamente porque assim, essa minha família, né, desse meu irmão, dessa família, era assim, eles moravam na mesma rua que a minha mãe me pariu, aqui me pariu. Então, uma dessas minhas irmãs de criação, eu sou um bebezão, gostosona, né? Aí ela me pegava todo dia de manhã e me levava para casa dela e ficava lá o dia todo e voltava para minha mãe, né? Biológica à noite. E ficou isso. Então, eu acabei tendo essas duas famílias. E dentro dessa família que eu fui criada, tinha esse meu irmão, né? Que ele depois foi para São Paulo. E era uma convivência que eu praticamente eu convivi com eles o tempo todo. E tinha, as duas irmãs eram lésbicas, e ele era travesti, e eu cresci assim, nesse mundo. E aí depois eu ainda convivia com eles nos bares, nas discotecas, nos teatros de revista. É assim, eu não estou falando que eu sou hétero, né? Não teve nada nenhum porque eu convivia, você é aquilo. Então, isso aí é mal falácia, isso aí é um dos absurdos mais imensos, né? Não teria nenhum problema se eu tivesse sido também, né, homossexual e tudo, mas eu estou falando nesse sentido, de que você conviver com a pessoa que tem né, essa relação, você ser também, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Não tem, porque eu digo, gente, literalmente, eu só parei a convivência com essa turma que eu tenho no meu coração foi quando eu vim para cá, né? E mesmo assim, eu ainda mantinha um contato com um amigo meu, né, lá do Rio de Janeiro, que ele é homossexual, aliás, são três. E o que me fez afastar deles três agora foi a questão dessa criatura aí que está desgovernando o país, né? Deles serem homossexuais, assumidos e defenderem a bandeira do cara. Então, não teve mais como eu conviver com eles, entendeu? Não teve, gente, realmente. E vira e mexe eu entro lá, não tem mais eles no meu Facebook, mas de vez em quando eu me falo assim, não vou ver se agora tem
uma luz, se eles acordaram. Aí eu entro lá, tá lá estampado lá na chamada deles o cara. Então, realmente, continuam com a mentalidade. Então, ficou difícil a convivência, né? É melhor... E isso me deixou muito triste, porque um deles praticamente eu tinha como sabe aquele amigo, né? Amigo, irmão, que a gente de confidência, e de repente você vê um cara nessa situação defendendo a bandeira desse Bolsonaro, né? Aí fica difícil. Então não tem. Então foi o laço cortado, mas por aqui eu não sei se tem. Então eu não tenho. Foi o meu último rastro, né, de convivência realmente, de passear, de estar conversando, de ter interação, tudo. Foram com esse. Margarete, tu vai botar o vídeo? Então, vou colocar assim. Eu estou aqui lembrando isso, você falando, né, do bolsonarismo. Até ouvi um comentário lá no YouTube também. Depois o Felipe vai ler dessa questão, né, do que a gente vive, do bolsonarismo. Aí eu fiquei pensando e do que a gente falou da questão do progressismo e até mesmo da religião, porque a religião, principalmente o cristianismo, mas todas pregam, independente se é cristão ou não, mas o cristianismo deixa isso muito bem claro, da questão do amor e do amor ao próximo. E aí eu fico pensando que amor, quando eu falo que eu tenho que amar o próximo, mas quando a pessoa ela vai na contramão dessa ideia, né, do que faz sentido ser esse amor ao próximo, o meu próximo é aquele próximo que pode ser a travesti, a mulher trans, né, ou a mulher lésbica. Aí eu fico pensando, ou outras pessoas, aí eu fico pensando dessas pessoas que falam tanto nisso, desse amor, aí eu fico pensando que amor é esse que ele fala tanto desse amor, mas ele não consegue respeitar esse próximo, né? E o que essa pessoa é. Porque até quando eu comecei a falar do Madame Satã e li, né, e ele fala, eu sou travesti porque eu quero ser assim, né? Eu sou assim. E tanto que ele foi a primeira pessoa publicamente que se declarou brasileira, né, em ser travesti. Aí no documentário da marcha, eu lembro que essa moça que ela é mulher transgênero, ela chega na família da marcha para conversar com eles e começa a falar: ah, você sabia que ela é a Marsha Johnson, ela é famosa. Aí eles, ela é famosa? Ela é famosa. Era, né? E é até hoje famosa. E ela conheceu fulana, ciclana, assim, artistas, né? Renomados, assim, que faziam sucesso. Aí um parente, acho que é irmão dela, dá uma risada. Fala assim, ela contava essas histórias quando ela aparecia aqui, mas eu achava que isso fosse brincadeira. Aí a moça, não, ela teve contato com essas pessoas mesmo, era amiga. Aí eu fico pensando da oportunidade, igual você falando da sua família, que você né, teve o contato. Eu também tive o contato na minha infância com o tio de uma amiga minha, que até ele, na minha cidade, o pessoal falava que ele é o Jorge Lafon. Eu nem sei como ele está hoje. Né? Margarete, o que está acontecendo com a tua tela? Não sei, acho que tem um fenômeno aí acontecendo. É do sol. Eu acho que é o sol. É um fenômeno. Deve ser. Será que a Madame Satã ou a Marcha queria falar comigo em comunicação com a gente? Só chamarem a atenção por causa que eu estou sem brilho, sem purpurina, tá bom. Gente, a coisa é tão incrível. Pelos comentários. Mas eu acho que é o sol. Peraí, eu vou fechar e abrir de novo. Enquanto o Felipe procura os comentários, fazer um comentário. Teve um tempo aqui que eu fiquei na internet, na Netflix, aí eu encontrei o RuPaul, né? Aí com aquele programa dele,
Eu fiquei tão empolgada, mas a coisa me ficou triste porque eu não tinha com quem compartilhar aquele todo o linguajar que eles têm, né? E eu fiquei aqui engasgada, querendo, ai meu Deus, com quem eu vou dividir isso que eu estou assistindo agora, desse RuPaul, que eu adoro, adoro, ele com aquela coisa de transformação, de dublagem, de dança e tudo. Eu fiquei assim, realmente, ali eu me vi carente, né? Me vi carente desse povo lindo que eu amo. De toda essa criatividade. Mas eu acho que é o sol, acho que não é comunicação, não. Elas não querem estabelecer comunicação comigo agora, não. Mas assim, por que tá assim, desse jeito? Você tá vendo o que tá acontecendo? Eu tô, mas parece o sol mesmo, tá vendo? Não, eu tô vendo você piscando. Porque aqui, deixa eu ver, eu acho que é o sol, sim. Porque a cortina, ela é transparente, ela não é uma cortina escura, mais escura, né? Não é um computador, Margarete? Eu acho que não. Peraí, deixa eu mudar para cá. Ai, meu Deus do céu. Computador, não. Não sei. Depois, se elas entrarem em contato, eu comunico com vocês. Agora, você vai ler o coisa ou posso passar o vídeo? Tá. Antes de passar o vídeo, deixa eu ver aqui rapidinho, olha. A Ju, em São Paulo, perto da Praça Roosevelt, em República, há espaços e teatros deles. Te passei os contatos, Bacira. Cheguei a reportar por ali não faz muito tempo. São resistentes, graças a Deus. Sempre continuam espetaculares. E aí, Ju, eu dando grata, Margarete. E olha que legal que as pessoas vão colocando aqui, olha, Léo. Meu tio teve uma casa de show em São Paulo e era amigo de Ângela Maria e Gildo Ribeiro, meu primo. Muito ligados aliás, amigos da Rogéria. Ele desencarnou há mais tempo. Gente, me desculpa, mas eu falo meu irmão. Ele trabalhou com a Gildo Ribeiro também em São Paulo. Porque na verdade eu estou envolvido com esse pessoal. Davi, somente com representatividade vamos mudar o preconceito estrutural. Esta movimentação da extrema-direita é devido à sociedade humana já começar a aceitar a diversidade e estes estarem ocupando espaços que não tinham a representatividade. Marielle morreu por isso. A bem da verdade, Davi, eu fico com a teoria que o Rovai colocou pouco antes de quando veio à tona a questão da Marielle, que ali foi recado para o Freixo. Não foi uma tentativa de assassinato da Marielle pura e simplesmente. Na época, o Freixo era deputado estadual e comandando a CPI dos milicianos. E como o Freixo estava crescendo politicamente, certamente ia chegar no grupo, ali foi um recado, só que o tiro saiu pela culatra. A Marielle virou um símbolo. Ou seja, é uma coisa que não tem pode escapar. Isso também tem a ver, mas o assassinato da Marielle transformou num símbolo. Eu não conhecia a Marielle antes do assassinato dela, apesar de ser do Rio de Janeiro. E o fato de, inclusive, ela dar nome a uma praça em Paris mostra o quanto foi um equívoco estratégico da parte desses extremistas de assassinar a Marielle. Que, apesar de continuarem massacrando a Marielle todos os dias, ela se tornou um símbolo. E isso também provocou hoje o fato de você ter despertado a vontade e a possibilidade de várias mulheres pretas estarem na política, os mandatos coletivos, especialmente no PSOL, enfim. A representatividade está vindo à tona e isso eu tenho percebido que certamente o que causou isso, não vou deixar de fora, foi a Marielle, realmente. Aliás, o assassinato dela que acendeu essa pólvora aí, muito importante. O Leonardo, esse meu tio começou no teatro junto com a Gildo, mas se tornou com empresário, com o tempo empresário, se tornou empresário depois. Davi, na mídia já temos negros produzindo filmes com temáticas e travestis lotando shows como Pablo. Pois é, a gente entra nesse detalhe da Pablo, porque a Pablo não é exatamente... O problema às vezes é melhor perguntar para as próprias pessoas. A Lina, que a gente conhece como Linda Quebrada, se
coloca como travesti. Mas a própria Pablo se coloca como o que antigamente chamaria de transformista, porque ela, inclusive, foi receber um prêmio como mulher trans e ela recusou porque ele se considera assim, eu sou um homem de peruca. Então, ele não tem a identidade de gênero travesti, mas o trabalho dele, sim, assim como o Glória Groove e a Scarletusa também, são homens que se travestem ou se transformam artisticamente. Então, essa coisa, a parte mais artística, é que é uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado. Que quando entra, eu estava estudando isso também, eu estou me policiando para não errar, é meio complicado até você estabelecer uma diferença de travesti e mulher trans, que isso também é uma coisa que, na verdade, é preciso até perguntar para a própria pessoa como ela se considera e como ela gostaria de ser chamada. Só que a evolução natural é uma lei, vamos em frente. Deixa eu ver se eu esqueci. Ah, sim, eu esqueci de ver aqui. Ó. Eles estão percebendo que a hegemonia ariana está mudando. Que, na verdade, a hegemonia ariana vem por base da arma, por base das estratégias e da imposição que se fez, especialmente, infelizmente, a gente tem que falar, junto com o cristianismo. E hoje a gente sofre muito com isso, principalmente quando a gente observa a homofobia em países que não eram homofóbicos. A Índia nunca foi homofóbica, eu acho que a China nunca foi homofóbica. Vários países hoje, inclusive no mundo islâmico, sofrem por conta da influência cristã. Infelizmente, é o que a gente percebe pelos estudos e que eu percebo, especialmente quando eu vejo o Brian May falando, ele estudou muito aqueles documentos do FBI, do CIA, então tem umas coisas aí que são terríveis envolvidas. E aí, Davi, só que a evolução é uma lei natural, vamos em frente, sim. E é legal esses espaços para a gente discutir, inclusive, especialmente no movimento espírita, porque, afinal, eu acho que é o primeiro espaço espírita que dedica um momento para Madame Satã. Eu não sei se algum outro lugar abriu espaço para falar de Madame Satã, sem discutir questão de identidade de gênero, nem orientação sexual, mas a pessoa em si, a figura, o emblema que ela era, e a importância que ela tem para a história, não somente mais de resistência, apesar de ter sempre colocado na marginalidade, mas a gente não pode esquecer que para muitas pessoas a melhor defesa é o ataque. É a questão de sobrevivência. E quem especialmente esteve numa situação que ela vivenciou de marginalidade total, inclusive do pra cadeia, 27 anos, né? Ainda foi parar em Ilha Grande, não foi? Acho que em Ilha Grande ou foi Caneca, né? Não tenho certeza agora dos dois presídios. Era lá, como que chama o negócio da cobra? Eu esqueci um negócio assim, o nome do presídio. Era isolado, né? Totalmente isolado. Devia ser Ilha Grande, então, porque Ilha Grande me lembra muito estradinha. Hoje nem existe mais o presídio lá. Mas meu irmão, minha cunhada estiveram lá, eles são médiums ostensivos, e eles tiveram muita perturbação. Lá tem muita perturbação por conta do presídio. Imagine quanto sofrimento esse povo não deve ter vivenciado lá. Ô, Felipe, só para um comentário, no caso, esse meu irmão, assim, porque pela época não existia muito essa classificação, né, do LGBTQIA+. Então, no caso, ele não era, pelo que me consta, ele não era, até então a gente falava, tinha hora que era travesti, tinha hora que era transformista, não, ele era, no caso assim, eu vou colocar travesti, porque ele não era da turma, assim, que foi até na época que tinha uma turma que defendia a questão da operação, né, do órgão sexual. Então, foi na época que a Roberta Close, né, ia operar, então foi essa polêmica. Então, tinha muita turma, inclusive esse meu irmão era da turma que eles não eram favoráveis, né? A turma da Rogéria não era de operação, mas respeitava quem quisesse operar. Entre a turma deles, tinha uma que era operada, né? Acho que era a Heloína, enfim, mas eles se vestiam como mulheres. Depois eu vou te mostrar a foto, como mulheres, até dormindo, né? O cabelão não era peruca,
Esse meu irmão especial, eu sou suspeita de falar, porque é a paixão da minha vida, entendeu? É a paixão da minha vida. E por essa questão dele ter lutado para conseguir o espaço que ele conseguiu em relação ao que ele assumiu, por ter, na época de 70, creio eu, o pai era militar e pastor de uma igreja evangélica, então isso aí pesou bastante na decisão dele, né, de ir embora para São Paulo. Teve todo esse clima da não aceitação por parte dele por essa questão, mas por incrível que pareça, eu vou ser sincera, entre os filhos mesmo biológicos deles, em torno de 7, ele era o filho mais querido, o filho mais dedicado do que todos eles. Todos eles deram trabalho entre mulheres e homens. E a Samantha foi a referência, sabe? De uma pessoa que tinha o trabalho, tinha a dignidade, né? Apaixonado pelos pais, pela família, e o que ele pôde fazer pelaquela mãe dele, pelo pai, enquanto vivo, ele fez, sabe? Sem medir esforços. Então, era uma paixão. Quando ele ficava o ano todo em São Paulo, trabalhando, aí era o dia de festa, quando era final do ano. Era a melhor época, final do ano, quando ele vinha para o Rio de Janeiro passar o Natal, né? O Natal, é, é, Ano Novo. Então, é um episódio interessante que a gente, assim, não era, era o nome dele de batismo era Wilson, né? O nome do pai, Wilson Júnior. E, e o nome artístico era Samantha, quando assumiu. Então, nos corredores da vida, quando ele tinha que ir embora, depois desses final de ano, de festa e tudo, aí era aquela coisa, a mãe no corredor, quando ele ia pegar o elevador para ir embora, aí a mãe, eu sim, vem. Aí ele falava assim, ai mãe, quer me desmoralizar na frente de todo mundo, não é uma brincadeira, entendeu? Porque era eu sim, o Samantha, era misturado, e não tinha essa inculcação, e realmente não tinha esse ali entre família, né? Que tinha, não existia uma repressão da parte dele em relação a como a gente se referia, né, ele ou ela, por isso que eu tenho que trabalhar isso, porque é uma dificuldade, que a gente tem esse convívio. Mas ela encarava na boa, não tinha esses recalques, essas questões, até então, porque não era, né, uma coisa, é, é, vamos dizer assim, o tema. A única coisa que eles questionavam era a questão da operação, né, de operar o sexo, não, mas era uma figura assim feminina. Era uma que você poderia passar na rua e falar assim, é uma coisa de classe. Gente, vou deixar vocês aqui rapidinho, vou abrir a porta, tá? Vai aí, Margarete. Essa questão que você, Felipe, trouxe de como a gente, né, da questão do vocativo, de como ser chamado, e que até, né, veio a público agora com o Big Brother aí do Brasil, com a Alina, né, que ela até foi na testa, né, que está tatuado ela, né, por causa da mãe dela, negócio assim. Aí até vendo outras mulheres trans, elas falam, melhor você me perguntar como eu quero ser chamada antes da gente começar a conversa, né? Como que você quer que, igual no registro civil, muitas ainda não conseguiram mudar ou modificar o nome, mas antes é melhor a gente perguntar como que você quer ser chamado. E aí leva até essa questão da gente pensar nessas questões. A gente quer ser tratado com o pronome ou o nome com que a gente se sinta bem, né? E representado com relação a isso, né? Igual quando alguém te chama, igual no meu caso, né? Eu, mulher negra, fala assim, vem aqui, neguinho, ou vem aqui, crioula, né? Até chamava o Madame Satã fala que chamavam ele, né, ela de bicha, de crioula, de viado,
naquela época, ele até falava, eu sou Madame Satã, e eu sou bicha assim, né? Ele ainda falava, eu sou Madame Satã, e eu sou bicha assim, já se impondo, né, com relação a essas questões. Até no trailer, acho que tem uma parte que fala, né, no trailer do filme, que ele fala, eu sou bicha assim, né, com o Lázaro, né, representando. Ai, gente, tomara que o Lázaro tenha um bom sucesso com relação a esse filme dele, porque ele tem dado voz a tantas pessoas que não têm, né, que têm tido esse sufocamento sem poder falar. Aí então vou passar o trailer e depois você lê o comentário aí do YouTube. Tá, tudo bem. Deixa eu colocar aqui agora. Senão a gente hoje já estou com 1h30 de live e já viu. Ui, Jesus. Responda, minha lata querida. A vida é melhor quando a gente canta. É ou não é? Deve ser bacana. Highlight. Vocês não podem entrar. Não, mas por que eles não podem entrar? Tu sabe que eu vou você por mais dinheiro que puder, cara, de quem tá por aí, não sabe. A polícia todo dia não tá tirando a lata te procurando. Nasci da bebida de malandro e vou levar em rasgada. A gente dá volta pelo braço, eu quero tudo enganador. Tu parece um bicho. Sai por aí, batendo a cabeça na parede. Nasci pra esse dia. Recebi um aplauso do meu público. Viado! Eu sou bicha porque eu quero! E não deixe de ser homem por causa disso, não! Muito bom. Ah, é teu projeto? Aqui tem 13. Caramba. Agora, só lendo aqui os comentários. Davi, vamos sair da senzala e ocupar os espaços. Sim, um dos objetivos também desses espaços para sair de dentro das senzalas nos centros espíritas também, né? Porque não tem senzala, é o quilombo mesmo para a gente poder aquilombar o resto do Brasil. Vamos ver aqui. Leonardo, meu tio foi jovem para São Paulo devido ao preconceito estrutural na época junto aos familiares. E tenho certeza que até hoje muitas pessoas devem sofrer com isso. Davi, o preconceito só acaba quando convivemos. Sim, isso ajuda bastante. Mas, Leonardo, Margarete, são as luzes do palco da vida, aquela luz que estava batendo aí, causando aquele efeito interessante. Efeitos físicos. E, Davi, conviver no sentido real, de viver juntos. Essa que é a maior dificuldade, porque eu digo isso porque minha convivência, especialmente na minha época de militância mais aguerrida, eu tive essa experiência que eu achei fenomenal e importantíssima para mim. Em nenhum momento apaga o que eu vivi nas oficinas da ABIA e pela vida, principalmente. Mas é uma coisa que eu acho que para muita gente é difícil, porque as pessoas, como muitas pessoas já se encontram isoladas,
Claro que hoje a gente está tendo essa mudança, né? Está tendo outro aspecto, não social, outra evolução de nossas leis, sim. Inclusive, a Lina mudou o nome de batismo, estava pesquisando aqui, ela mudou o nome na certidão da Lina exatamente para poder se configurar como tal, mas ela se considera como travesti, que a princípio não seria homem nem mulher na concepção dela, mas a rigor o tratamento sendo feminino. Então, é um cuidado sempre que a gente tem que ter por conta dessa informação para não afetar tantas suscetibilidades, até por conta de constrangimentos que essas pessoas já passam em serviços de saúde e tudo mais, em outros lugares, por conta disso. O que não podemos deixar se perder, sim. Essa questão de tentar conviver, de lidar com essas pessoas é essencial. Especialmente quando da família. Achei muito interessante o depoimento da Guacira trazendo a questão do irmão, o Léo trazendo a questão do tio. E quantas pessoas e quantas histórias, de repente, estão aí escondidas e que a gente, às vezes, não conhece ou não sabe. Eu digo isso porque quando eu estive com colegas e tudo mais, eu tinha muita dificuldade com as chamadas bichas barraqueiras, que eram alunos, assim, muito difíceis. Aí era sempre assim. Aí a gente entra a questão da interseccionalidade. Ah, então, um homem barraqueiro, tudo bem. Uma mulher barraqueira já é um problema. Uma bicha barraqueira é pior ainda. Então, já viu. Gradação de inaceitabilidade, de intolerância, quando o comportamento é o mesmo. E a diferença está que você trata pior a pessoa por conta da cor da pele, por conta da orientação sexual, por conta da identidade de gênero, como se fosse uma escola, quando todos somos imortais e somos irmãos, estamos em processo evolutivo, e é importantíssimo que a gente possa estudar essas pessoas, essas vidas, para a gente poder aceitá-las como elas são, e procurar conviver com elas de forma também a diminuir a pressão social que existe sobre elas, que muitas vezes não encontram outro espaço na sociedade que não essas situações aí bastante difíceis. Não sei se alguém tem mais algum comentário. Eu amei esse encontro, esperamos que possamos repetir. Davi, eu vou te chamar depois no privado para a gente conversar daquele tema que a gente começou lá no Diversidades e a gente não concluiu, tá? E não sei se Vacila, Margarete ou alguém da plateia do YouTube que não se manifestou ainda quiser falar, fique à vontade, porque afinal, 1h42, nós falamos bastante, e eu acho que é importante a gente também entender, para a gente poder entender, se entender e saber conviver, que essa que eu acho que é a maior dificuldade e que no movimento espírita ainda é bastante difícil. O vídeo, por exemplo, hoje, Margareth teve a oportunidade de trazer, a gente não tinha tido oportunidade, né, Margareth, de oferecer um espaço. Quem quiser também se apresentar, Guacira, se quiser apresentar também, Davi, Léo, Doris, quem mais aqui, que eu vi aqui? Judite, alguma coisa relacionada não somente a esses temas que estão envolvidos tanto no quilombo quanto no diversidade, mas outros temas que vocês acharem pertinentes, fiquem à vontade. A gente abriu um espaço há um tempo atrás para o Davi trazer o tema do suicídio. Era para ter sido em setembro do ano passado, acabou acontecendo em outubro, e foi um trabalho muito interessante, falando com a abordagem que ele trouxe sobre o suicídio, com base em pesquisas, com base em tudo que vocês acharem pertinente, e é claro, sempre procurando trazer a ponte com a doutrina espírita, ver de que forma, Kardec, a gente já falou sobre isso logo no início dos trabalhos, e de que forma a gente pode também melhorar a nossa relação com esses povos dentro de um ambiente espírita, a começar por nós. Então, passo para vocês, para a gente poder caminhar para o encerramento. É para a gente poder, como eu digo aos meus alunos, a gente poder papar. Ó, vou falar primeiro que você é a estrela da noite, da tarde. Não, eu quero agradecer e te agradecer bastante, Felipe, por essa oportunidade e agradecer demais a Margarete por esse tema, né, que veio mexer com as nossas emoções, né, essa nostalgia, e eu fiquei muito feliz realmente com esse tema, realmente me comoveu bastante. E agora aguça bastante, né, essa questão de eu tentar buscar, resgatar esse trabalho. Eu vou ver se eu consigo. Eu já tentei entrar em contato com pessoas que estavam envolvidas, né,
nessa época também, mas a resposta foi que não tinha trabalho nenhum. Enfim, a minha esperança é entrar em contato com a Marlene Casanova. Eu não sei como é que ela se encontra nesse momento, se tem ainda, se continua o trabalho. Tem uma outra também que eu conheço, que é a Camille, mas, assim, a Rogéria não tem mais porque já foi, né? Então, realmente, eu acho que é arquivo, possivelmente, do que está ali ainda, que restou do Teatro Alasca. Eu acredito que o trabalho deles tenha sido filmado de alguma forma, né? Não de forma amadora, mas profissional mesmo, e ficar algo arquivado. Mas eu vou procurar, Margarete. Você falou que é onde? É no arquivo? Na Biblioteca Na Nacional. Biblioteca Nacional. Vou procurar, entendeu? Eu ainda vou procurar, vou tentar contar, até porque realmente aqui longe. Eu não sei se a Marlene Casanova ela tem rede social, continua, mas se eu for no Rio de Janeiro, eu vou fazer umas pesquisas, eu vou ver se eu consigo, para eu ter pelo menos alguma imagem de uma dos trabalhos que eles faziam, né? Eu tenho até uma foto aqui do grupo, mas, enfim, valeu mesmo, fiquei muito feliz com esse tema. Obrigada. Passa a palavra aí. Então, eu vou despedir também de vocês. Eu agradeço ao Felipe, quando eu falei com ele, né, e ele foi solícito, falou, vamos falar então sobre Madame Satã, e trazer aqui tanto Madame Satã como Marcha, para que a gente faça com que essas pessoas elas continuem existindo, né? E não sobrevivendo, e que elas realmente existam nesse plano, na nossa sociedade, sejam respeitadas e acolhidas, né? Quem sabe agora no novo governo, se Deus quiser, do Lula, a gente possa levantar realmente a bandeira LGBTQIA+, para que não haja mais esse genocídio que tenha ocorrido no nosso país e também no mundo, né, com relação a esses corpos. Vamos aqui às últimas mensagens do YouTube. Leonardo batendo palmas, né? Wash hands é aquele batendo palmas. Mais uma vez, parabéns. Judite, grata Margarete, beijo a todas, todos e todos, boa Páscoa. Aí ele falou aqui também que o Leonardo falou que tem a Fundação Casa dos Artistas. Judite, se souber de algo, te falo, Guacira. Davi, espero que todos possam se expressar na vida social, não apenas nos palcos. O teatro é lindo por isso, é um espaço livre. Sim. E o Davi concordando que eu vou conversar com ele sobre o tema que a gente começou no último Diversidades, e a gente vai ter um outro momento para a gente fechar. Então, gente, agradecemos a presença de todo mundo, um forte abraço, um beijo enorme na nossa conexão internacional. Engraçado que Feliz Páscoa, hein, para todos. Feliz Páscoa também. Estou me lembrando que tem um programa, né, do André Roncalha, que é a Conexão Shanghai, né, que é para fazer a diferença com Manhattan Connection, né, ou seja, ele sai dos Estados Unidos e vai para a China, depois vai inventar uma outra, aí de repente Conexão Nova Iguaçu, ou uma das cidades em que vocês moram aí na Suíça, na Alemanha, sei lá, vamos pensar aí. Ou então pensando na África, alguma coisa assim, vamos pensar aí direitinho depois. A Margarete é minha vizinha, está na Alemanha e eu na Suíça. Mas a Europa Connection. Aqui, mais do que nunca precisamos dessas pessoas, com certeza. Bom, gente, então, para todo mundo, um forte abraço, um beijo enorme e até a próxima semana, provavelmente em reuniões diferentes. Então, gente, fiquem com Deus. Eu vou no grupo do Quilombo, eu vou postar a foto do meu irmão amado. Tchau. Beijo.